Como é possível que um homem adulto simplesmente desapareça para sempre, a poucos metros da superfície? Esse é o mistério da caverna Nutty Putty, uma verdadeira armadilha geológica moldada na escuridão. Apoiar este canal com uma inscrição e uma curtida ajuda muito a investigar o destino sombrio desse mistério geológico. A jornada para desvendar exatamente o que aconteceu naquela escuridão absoluta começa agora. Capítulo 1. O passo em direção ao abismo. A exploração de cavernas tem um fascínio inegável. Formações intocadas que levaram milênios para se erguer no silêncio da Terra. Mas essa beleza majestosa esconde uma ameaça silenciosa e constante. Foi exatamente isso que atraiu John Edward Jones, um estudante de medicina de 26 anos, marido dedicado e pai. A linha entre a pura aventura humana e um destino irremediável é muito, muito fina. Tudo começa com um simples passo para fora da luz do sol. Os eventos se desenrolaram numa velocidade assustadora. Era véspera de Ação de Graças, em 2009. Às 8 da noite, o grupo entra na caverna. O clima era de pura aventura. Uma hora depois, John e seu irmão, Josh, tomam uma decisão. Eles se separam do grupo principal. O objetivo era encontrar uma passagem extremamente desafiadora, conhecida como Canal de Nascimento. Mas na escuridão total, a desorientação não perdoa. Houve um erro crítico de navegação. 9h30 da noite, John rasteja de cabeça para uma fissura completamente não mapeada. Ele acreditava que o espaço iria abrir logo à frente. Só que o espaço não abriu. A rocha apenas se estreitou. Capítulo 2. A prisão sem saída. As dimensões do local desafiam a compreensão. É sufocante só de imaginar. John ficou preso numa passagem obscura em formato de L. O espaço implacável tinha míseros 25 centímetros de largura por 45 de altura. É o equivalente a tentar rastejar para dentro da tubulação de um eletrodoméstico pequeno. E tinha um agravante terrível. O túnel possuía um ângulo de 70 graus apontando direto para o centro da Terra. Paredes de calcário sólido por todos os lados. Sem espaço para dobrar os joelhos, sem margem para usar os braços, a montanha tinha a exata forma do corpo dele, selando tudo no escuro absoluto. É aqui que se instaura a verdadeira crise no próprio corpo. Ficar de cabeça para baixo é o inimigo invisível perfeito. Pensa na mecânica implacável de respirar. Cada vez que o ar entrava, o peito expandia contra a pedra fria. Quando o ar saía e o peito encolhia, a gravidade agia na mesma hora, puxando o corpo milímetros para baixo, para um espaço ainda mais apertado. Ele se transformou literalmente numa cunha humana. Enquanto isso, o coração lutava desesperadamente, batendo num ritmo frenético contra a gravidade, tentando tirar o sangue acumulado no cérebro. Uma tortura silenciosa. Capítulo 3. A corrida contra o relógio. 137. Esse é o número impressionante de profissionais de resgate, paramédicos e voluntários que correram contra o tempo naquela noite fria. 137 mentes trabalhando até a exaustão, tentando de todas as formas reverter aquele destino sombrio. O pânico inicial foi fulminante. Quando Josh finalmente localizou o irmão na fenda, o cenário era um pesadelo. Ele tentou desesperadamente puxar o irmão pelas pernas, mas o atrito era insuperável. Uma declaração do Josh define o momento exato em que o terror puro se instalou. Ele relatou: "Ao ver como ele foi engolido pela rocha, foi quando eu soube que era sério. A realidade inescapável da tragédia estava ali, fria, dura e irredutível." As equipes foram ao limite físico e mental. Construíram um sistema de roldanas complexo no meio da poeira e da absoluta falta de ar. Mas a caverna era um labirinto cheio de curvas afiadas. O atrito das cordas rasgando a pedra era colossal. E então, após horas mantendo John pendurado para tentar içar o corpo, o pior acontece. Uma das âncoras cede da parede de argila solta. O mosquetão de metal pesado voa pela escuridão como um projétil e atinge um socorrista no rosto, apagando ele instantaneamente. O sistema colapsa, a corda afrouxa e o corpo exausto escorrega de volta, ainda mais fundo. Capítulo 4. O limite da força humana. Para quem acompanha de fora, é quase impossível visualizar a angústia de quem estava no resgate. Uma citação do socorrista Brandon Coalis, que desceu até o limite da rocha, é brilhante e assustadora. Ele relata: imagine um caixão duplo elevado a 90 graus. Um homem tentando operar cordas e outro de cabeça para baixo, sofrendo. Tudo isso no escuro quase total,
num buraco onde mal dá para girar o próprio pescoço para respirar. Aqui, a matemática implacável da biologia e da física entra em ação. Erguer mais de 90 quilos de peso através de um túnel microscópico cheio de curvas é uma tarefa titânica. Quando a pessoa está consciente, ela ajuda, certo? Torce o quadril, empurra os ombros para passar pelos ângulos impossíveis. Mas a Anice, àquela altura, a exaustão tomava conta. O sangue acumulado na cabeça por mais de 20 horas trazia uma confusão extrema. Tornou-se um peso inerte, que ferramentas e cordas simplesmente não conseguiam manobrar pelas dobras brutais da rocha. A persistência levou a um ato extremo. Descer uma britadeira pneumática de 22 quilos até a fenda para destruir o calcário e alargar o túnel milímetro por milímetro. Mas foi um fracasso absoluto. Como as equipes descreveram, não tinha ângulo nem espaço para manusear a ferramenta. O barulho ensurdecia, a poeira sufocava. O socorrista espremido não conseguia sequer esticar o cotovelo para apertar o gatilho da máquina. A natureza imóvel da pedra venceu o melhor maquinário. Capítulo 5. Ecos de outras tragédias. O que é mais fascinante, porém macabro, é que a história da exploração já tinha testemunhado exatamente o mesmo cenário. 50 anos antes, em 1959, na Inglaterra, o jovem explorador Neil Moss cometeu o mesmíssimo erro na caverna Peak Cavern. Ficou preso de cabeça para baixo num poço extremamente estreito. O túnel encheu de dióxido de carbono da própria respiração. O resgate falhou pelas exatas mesmas razões de física e espaço. Hoje, separadas por décadas e oceanos, ambas as fendas repousam silenciosas, seladas para toda a eternidade. Capítulo final. O túmulo silencioso. Chegou o doloroso momento em que a ciência dos resgates simplesmente esgotou. A operação foi cancelada para evitar que mais vidas fossem perdidas nas galerias instáveis. Num ato de desespero final, um rádio desceu pela corda até a escuridão. Lá em cima, a esposa de John, grávida do segundo filho, sentou-se na poeira, rodeada por socorristas marcadas pela exaustão. Através daquele fio de estática, ela enviou suas palavras finais de conforto. Um fechamento devastador, uma prova suprema de amor humano, ecoando no pior cenário imaginável. A dura realidade é que extrair o corpo nas semanas seguintes significaria colocar outras equipes em risco extremo de desabamento. Por isso, a decisão oficial foi irredutível. O acesso ao abismo foi selado. Barreiras físicas de metal espesso, cargas explosivas e toneladas de cimento armado cobriram a garganta da montanha. A caverna no Chiput deixou de ser um local de exploração no final de semana para se tornar um memorial permanentemente isolado pelo governo. Esse desfecho mudou a região para sempre. Com a entrada lacrada, uma placa memorial foi cravada na rocha, isolada no vasto deserto. Mas isso provocou uma revolta gigantesca da comunidade de espeleólogos locais. Muitos sentiram que estavam sendo punidos coletivamente por um caso isolado, perdendo uma área de exploração favorita sem nem terem voz na decisão. O que vemos aqui é aquele eterno e complexo conflito, a intervenção das autoridades pela segurança de todos versus a paixão indomável pela liberdade sobre a Terra. O que deixa uma grande reflexão para encerrar esta investigação. Até que ponto a busca incessante pelo desconhecido justifica o risco de nunca mais retornar para a luz da superfície? E mais importante, o fechamento permanente da caverna foi a atitude correta? As opiniões sobre essa complexa decisão ficam em aberto para debate na seção de comentários. Uma curtida ajuda demais o canal se esta análise trouxe novas perspectivas. E a lição que permanece é clara: os maiores mistérios e os perigos mais sombrios às vezes existem a poucos passos de nós, bem abaixo dos nossos pés.